André, o Israel declarou que vai ter um ataque, talvez que vai atacar o Irã, talvez hoje, talvez amanhã. Quais são os próximos passos, pelo menos o que indica os próximos passos? É Israel atacando? Você acha que o Irã vai quadriplicar a aposta? Como que você faz essa previsão? Assim? Porque, pelo menos no discurso, os dois estão falando que vão atacar nas próximas horas. Não, Israel não tem como. Em abril, vamos resgatar, né? Em abril, quando o Irã atacou, 99% do que eles lançaram foi interceptado no ar. Acho que caiu 1 ou 2 mísseis em áreas abertas. O que Israel fez? Israel, primeiro, foi uma vergonha para o Irã. Eles não atingiram nenhum alvo. Agora aconteceu isso de novo, só que as imagens dos destroços pegando fogo... Parece que Israel está sendo destruída e tudo mais. Eles utilizam disso como dissuasão. Só que o que eles fizeram, no sentido de... A forma como eles fizeram foi tão grave dessa vez, foi tão inimaginável, no sentido de... sem uma justificativa também. Eu acho que a forma como Israel está falando e se comunicando com o mundo, Israel vai ter que responder. Em abril, como Israel fez, Israel não assumiu isso, né? Eles utilizaram um avião, um F-35, que sobrevoava o Iraque e lançou um míssil que destruiu um radar do sistema antiaéreo de mísseis, o sistema antiaéreo da base nuclear de Natanz. Então, a base nuclear de Natanz é um lugar muito grande, tem um sistema antiaéreo lá para proteger a base de ser atacada, e tem o sistema tem um radar, tem a bateria. Israel destruiu o radar. Só, é um gesto tão... ninguém morreu, ninguém ficou ferido. Eles cutucaram o Irã, falaram, olha, a gente tem como destruir o local, a sua arma mais importante, na base mais importante do seu programa mais importante. Isso foi um gesto. Israel não assumiu que fez isso. E o que o Irã fez? O Irã absorveu. Eles falaram que não aconteceu nada, que foi um acidente lá, essa explosão, que explodiu um tanque de gasolina e acabou. Então, Israel permitiu para o Irã absorver, o Irã fez um downplay para não precisar responder de novo e ficou elas por elas. E aí, agora aconteceu de novo. Israel eliminou líderes de grupos terroristas que estão atacando Israel, faz parte da guerra, e o Irã atacou Israel. Agora Israel está falando que vai responder ao Irã de forma aberta e forte e exemplar. Dolorosa e por aí vai. E outra coisa, em relação ao Irã e ao Hezbollah, existe um consenso muito grande, não que em relação ao Hamas não tenha, mas Israel está dividida em relação ao acordo ou não acordo para soltar os reféns, que é super importante. Mais da metade estão vivos, 50 e poucos estão vivos, se sabe que estão vivos. Então, para um cessar-fogo... E aí tem aqueles que estão protestando toda semana para o governo fazer um acordo para que tenha um cessar-fogo para que os reféns voltem. E a questão é que o Hamas exige que esse acordo acompanhe uma retirada total de Israel da faixa de Gaza, o que devolveria Gaza para o Hamas, mesmo que destruída quase na sua totalidade, o que devolveria o Hamas ao governo, o controle, a sua força, o que eles precisam para continuar existindo. E Israel, o governo de Israel não vê isso como uma possibilidade, porque voltaria para o dia 6 de outubro e tudo seria até agora, tudo que teria acontecido até agora seria em vão. Em relação ao Irã e ao Hezbollah, é diferente. Israel, primeiro, não tem reféns lá. Segundo, que Israel não tem nenhum território libanês. Terceiro, Israel não tem problema com a população libanesa que quer paz com Israel. E tem uma parcela da população do Líbano que gostaria muito que tivesse paz entre os dois países. E o Irã está a 1.200 quilômetros, 1.500 quilômetros de distância. O Israel não tem business com o Irã. Então, o fato do Irã atacar Israel dessa forma, você tem aí a oposição de Israel, os mais críticos ao governo de Israel, da oposição israelense, o líder de esquerda, Yair Golan, que foi general, todos concordam que precisa responder o Irã. E agora a pergunta é o que eles vão fazer. Boa. E a forma que eles vão fazer e o que isso vai causar no regime. E se o regime vai conseguir absorver, não absorver, fazer um downplay ou eventualmente vai elevar. Agora, o Irã tem um arsenal de 3.000 mísseis balísticos. E para você atirar esses mísseis, você precisa ter um sistema todo operacional. Você não consegue atirar mais de 200 de uma vez,
por isso que eles atiraram 200, 180. E para você recarregar demora 6, 7 horas. Não é uma coisa simples, é um negócio grande, tem silos e tudo mais. Então, assim, o Irã está muito mais exposto, é muito mais fraco militarmente, está numa posição muito mais isolada, ele tem muito menos poder bélico do que a capacidade bélica e militar e tecnológica de Israel. Só que Israel escolhe não usar, porque Israel tem como destruir metade do país, mas não vai. E arma nuclear? O Irã não tem armas nucleares. Não, é uma discussão. Ele tem usina. Não, eles têm urânio enriquecido a quase 90%. Que é o yellow cake, né? Que é o que precisa fazer a bomba. Só que para isso você precisa ter urânio acima de 90%, depois você precisa ter a bomba, você precisa fazer o artefato. Normalmente você faz o primeiro artefato, o artefato é gigante, que nem mostra no filme Oppenheimer, que é um negócio gigantesco. E aí você precisa fazer a bomba miniatura, que aí você vai fazer uma bomba do tamanho de uma mesa, e aí você coloca essa bomba numa ponta de um míssil. Só que eles não têm o artefato. Você precisa de pesquisa, precisa comprar elementos, partes, que né, é muito escasso os lugares que fabricam essas partes, e a inteligência do mundo inteiro vai descobrir, e aí tomaria uma ação se eles já estão a caminho de construir o artefato. Bom, já que a gente está no papo do Irã, desculpa, só para a gente ficar nesse lugar... No passado, na década de 70, né, antes de entrar os ayatollahs, tinha a comunidade judaica que vivia no Irã, né? Ainda tem. Ainda tem judeu que vive no Irã. Uns 8 mil. Uns 8 mil. Pegando no Líbano, né, a gente tem uma comunidade aqui cristã, tem muitos libaneses aqui no Brasil. 10 milhões de descendentes. 10 milhões, acho que mais no Brasil do que tem no Líbano, isso, inclusive. De descendentes, 10 milhões de libaneses no Brasil. Então a gente está falando que essa guerra não é contra o país, né? São contra grupos terroristas. Mas é importantíssimo colocar esse lugar. Como que essa civilização mora lá e como que esses grupos tomaram... Você tem uma ordem cronológica histórica muito interessante. Como é que esses grupos tomaram o poder dessas regiões? Bom, primeiro, o Líbano, assim como Israel, territórios palestinos, Jordânia, Síria, é o Levante. Tá? Eram regiões levantinas. Teve várias conquistas regionais naquela região dos impérios, a gente tem que voltar para trás. Isso até é interessante colocar aqui, que as pessoas falam, a gente é imperialista, a gente é anti-imperialista. Legal. O Israel lutou contra 2 impérios para se fundar, né? Contra os otomanos e depois contra os ingleses. Então, chamar Israel de imperialista... Israel é a personificação de um país que foi fundado contra 2 impérios que controlavam a região antes dele. E aí, você tem... O Líbano, assim como a região do Levante, teve uma imigração gigantesca de pessoas nômades politeístas no passado. Antes, se a gente voltar para trás, a gente tem a terra de Israel, a terra de Canaã, os judeus, a fundação, a criação, a fundação, o nascimento do judaísmo, o nascimento do cristianismo começa lá, depois acaba acontecendo mais na Europa. No século VII, nasce o Islã na Península Arábica, que é realmente da onde o Islã vem. E aí você tem a expansão islâmica, a expansão cristã, e as pessoas que moram nesses locais são uma mistura de pessoas que vieram de vários locais do norte da África, da Ásia, que a gente chama de pessoas do Levante ou do Oriente Médio, Middle Eastern. Mas existe, de novo, o Oriente Médio, você tem pessoas muito diferentes na sua fisionomia, né? Um árabe do Egito, ele é diferente de um árabe dos Emirados Árabes. Perfeito. O egípcio é muito mais... ele é muito mais moreno, porque ele vem do norte da África. O Egito é um país árabe, mas é um país africano. Sim, né? fica na África. Exatamente. Então, e aí, de novo, você tem aí uma mistura de pessoas levantinas, árabes, judias, são várias etnias misturadas que acabam formando, ao longo dos últimos 2.000 anos, a região. Os grupos em si começam a se formar, esses grupos, Hamas, Jihad Islâmica. Então, assim, a gente tem que lembrar que o fim da Primeira Guerra Mundial, onde o Império Otomano cai, que seria o califado, né, o sultão do Império Otomano, o grande líder de toda essa região. Depois que ele cai, aí começa a entrar os europeus na região. Aí surge um movimento no Egito chamado Irmandade Muçulmana, em 1920, com Hassan el-Banna e Said Qutb, que eram líderes religiosos que queriam fazer com que o país ou a região tivesse um regimento religioso como constituição e não se modernizasse, algo que estava acontecendo com a vinda dos europeus.
Eles achavam que os europeus iriam converter as pessoas para o cristianismo, queriam começar a usar calça jeans, e aí veio os ocidentalizar. rádios, ocidentalizar e tudo mais. É uma proteção cultural. Só que eles queriam proteger de uma forma extrema. Não era apenas proteger, era voltar para trás. É voltar para o século VII, o século VIII. E aí, esse movimento é ilegalizado no Egito. No Egito, pelos árabes. Eles são presos, alguns são mortos, outros são colocados no exílio e por aí vai. E esse movimento cresce, tenta ganhar espaço como movimento religioso social em vários países. Só que movimentos religiosos sociais islâmicos são um perigo para a sociedade islâmica. Não estou falando que o Islã é um perigo. O movimento social islâmico radical fundamentalista. O movimento social islâmico não fundamentalista não é um problema. Não me entendam, não me interpretem, não vale fazer. Sim, não, tem uma divisão. Tirar do contexto. Não tirar do contexto. Vamos lá. Esses movimentos são um perigo para a sociedade que eles estão. Por quê? Porque eles tentam dominar o poder de forma política e impor a religião ao pé da letra, de acordo com a opinião deles. Na porrada e com uma arma. Personificação disso, Talibã. Boa. Estado Islâmico. E o Hamas em Gaza. Só que isso, estamos falando da década de 30, 40, 50. Aí você tem vários movimentos. Você tem a fundação dos estados, depois você tem o pan-arabismo, que você tem o partido Batá, que é um partido comunista árabe, socialista, que visava uma sociedade laica, porém bastante nacionalista árabe, super anti-Israel, lutou aí várias guerras contra Israel. Estou falando do nasserismo, junto com a Síria, que eram os dois grandes países árabes que lutaram as guerras contra Israel na década de 60, de 70 e tudo mais. E depois que isso começa a diminuir, começa a surgir o Islã mais radical. E aí tem a Revolução Islâmica, tem a queda do Muro de Berlim, tem o fim da União Soviética, e aí os grupos começam a ser fundados. 82, Jihad Islâmica em Gaza, 87 o Hamas em Gaza, 82 o Hezbollah no Líbano. Recente, depois do fim da guerra, um pouco antes do fim da Guerra Fria, você teve a invasão soviética no Afeganistão. Quem lutou contra os soviéticos? Os Mujahidins, que eram os afegãos junto com vários outros muçulmanos do Oriente Médio, que se juntaram para lutar contra a invasão comunista dos soviéticos ao Afeganistão, para proteger a terra do Afeganistão de não deixar ela cair baixo o comunismo. Porque, como a gente sabe, os comunistas eram anti-religião, eles são super religiosos, a mesma forma que eles tinham medo dos Estados Unidos, eles tinham medo dos russos. E eles conseguiram, bem ou mal, vencer os russos e tirar os russos do Afeganistão com a ajuda americana, inclusive. Sim, né? Inclusive o Bin Laden era do outro time. Né? O Bin Laden recebeu os Stingers que derrubavam os helicópteros soviéticos e tudo mais. E aí eles ganham. E no momento que eles ganham essa guerra dos soviéticos, e a União Soviética cai no fim das contas, e cai por conta também das mentiras que eles contavam para a população sobre os sucessos e não sucessos da guerra, o Bin Laden junta essas pessoas e funda a Al-Qaeda em 98 e faz o 11 de setembro. E aí, da Al-Qaeda surgem várias outras pessoas que vão subdividir, depois que a Al-Qaeda é praticamente dizimada, em Jabhat al-Nusra, na Síria. Algumas pessoas da Al-Qaeda fundam o Estado Islâmico na Síria e no Iraque, como a gente conhece. Então, tanto Al-Qaeda, quanto o Estado Islâmico, quanto Hamas, quanto Jihad Islâmica, quanto Hezbollah, todos acreditam no Dar al-Islam, que é o mundo da paz, que é as terras que um dia os califados reinaram e, portanto, a paz reina nesses lugares. A paz no sentido e de novo, a interpretação religiosa fundamentalista deles, e a minoria do Islã que acredita nisso, não a maioria. Que nesse caso daqui, a paz é aceitar a palavra do profeta. E quem não aceita não tem paz. Então só vai pacificar o mundo. Com sangue, né? Quem não aceita. Quem aceitar a palavra divina. Nossa Senhora. Então, inclusive, por que eles obrigam as mulheres no Afeganistão a usar o véu, a usar burca, a não falar em público, a não estudar? Porque, de acordo com eles, a palavra divina é essa, porque eles estão interpretando errado o próprio livro deles. Isso que é interessante, né? Que cada um lê um livro sagrado e cada um, igual você assistir um filme na linhagem geek. Sim. E o final cada um quer dar ele. Completamente, entende como é conveniente. Sabe qual é a solução? Como é conveniente, exatamente. E sabe qual é a solução? Primeiro, guerras religiosas não têm solução.
Porque você está discutindo com dogma. Não existe, não tem como, Mas a solução para isso... Eu lembro de um discurso do Sisi, o presidente do Egito, em 2017 ou 2016, depois de um atentado, acho que do Estado Islâmico. E ele fez um discurso, acho que na Jordânia, falando que ele chamou o mundo islâmico para pegar a responsabilidade com as mãos e disse o seguinte: o que nós estamos criando e como nós vamos combater esses seres que deturpam a religião e a causa e estão tomando a religião e essas causas com as próprias mãos, em nosso nome, sem autorização, e causando isso que eles estão causando. A resposta para esse tipo de fundamentalismo, Hamas, Jihad Islâmica, Hezbollah, o regime dos ayatollahs no Irã, que banca tudo isso com 5 bilhões de dólares por ano, vai vir de dentro do mundo árabe, de dentro do mundo islâmico. É eles que vão um dia... E esperamos todos que em breve... Se libertar disso aí, né? Se libertar de tudo isso através de uma revolução que eles vão fazer. Eles vão conseguir fazer isso. Você acredita mesmo nisso? Porque onde falta o pão, falta a razão, né? Assim, é uma aula que o André deu aqui. Cara, impressionante. Não faltam palestinos anti-Hamas, não faltam libaneses anti-Hezbollah e não faltam iranianos anti-regime dos ayatollahs. Não faltam essas pessoas. Não faltam afegãos anti-Talibã. Não faltam. E o que você acha que falta essa rebelião aí da turma, lá de dentro mesmo? Organização. É uma questão de tempo, organização, dinheiro. Capacidades, dinheiro, armas. Sim. Mas ninguém pode fazer isso por eles. Eles vão ter que fazer isso. Exatamente. É uma situação... Aliás, né, a gente tem mais um tempinho aqui. Pois não. Israel é um país democrático, todos aqui no programa sabem disso. Sim. Israel tem uma polícia, um serviço secreto e tal. Quem prende os radicais israelenses que cometem atos de violência, ou inclusive atentados contra palestinos? É o exército de Israel. É eles que prendem essas pessoas. Quem prende soldado que comete uma violação? É o exército de Israel que prende. Eles têm que prender as pessoas deles que cometem esses atos. Exato. E isso um dia vai chegar. Talvez não na nossa era. Talvez demore, porque a história não é... O tempo que a história demora para acontecer e mudar, não é um tempo de vida de... Exatamente, não é um tempo de vida. Quanto dura um império? Quanto dura quanto tempo demora para uma religião se transformar? Quanto tempo demorou para o cristianismo sair da Idade Média e da Idade Moderna, tirar Deus do meio e colocar o homem no meio, que transformou a Europa do lugar mais sombrio do mundo no lugar mais avançado do mundo, através do iluminismo. O judaísmo passou pelo seu iluminismo também. Tudo isso demora mais tempo do que um tempo de vida de um ser humano.